Bom, pessoal, vamos lá. Mais uma vez a gente vem aqui para falar um pouco das nossas recomendações, dessa vez das carteiras recomendadas para o mês de junho. Começando falando um pouco do panorama, o que determinou as nossas decisões de alocar nesses ativos. A gente mantém ainda um portfólio diversificado, mas como antes a gente já vinha falando, preferindo nomes que vão ganhar com a queda dos juros, tá? Então a gente escolhe papéis em vários setores diferentes, com um foco claro em ações que vão ganhar com a queda dos juros e particularmente ações que se beneficiam dessa queda dos juros, mas que não dependam apenas disso, né? Que tenham alguma história por trás, uma melhora de resultados que não dependa só dessa questão dos juros. Assim como eu tinha falado no mês passado, e até que deu certo em maio, né, que a gente adicionou um pouquinho mais de risco nas carteiras, dessa vez, como a gente está mais convicto nessa melhora do cenário, particularmente na queda dos juros, a gente também adicionou de novo um pouquinho mais de risco nas carteiras, principalmente com small caps, né? A gente acha que nesses momentos de queda de juros, small caps historicamente foram bem, dessa vez não deve ser diferente, sem contar que as small caps estavam bem mais para trás, são ações que sofreram mais, estavam com relação ao preço-lucro mais baixa, preço-valor patrimonial mais baixo, ou seja, tem mais upside, então a gente colocou um pouco mais de small caps também. Além disso, né, como eu falei, o que justifica esse nosso relativo otimismo é que o pacote fiscal está avançando no Congresso, a inflação está caindo, então tudo indica que a gente deve ter um ambiente macro um pouco mais favorável nos próximos meses. E falando um pouco desse gráfico aqui que eu já usei algumas vezes, né, assim, que momento do ciclo que a gente está. A gente já falou algumas vezes que a gente está num momento muito favorável para a renda fixa, que as taxas de juros ainda estão altas, mas claramente embicando para baixo. E a diferença é que agora isso já aconteceu, que está acontecendo cada vez mais, você vai saindo de uma fase e indo para outra. Então a gente acha que a gente está transitando aqui no fim desse momento que ainda é positivo para a renda fixa, para títulos, e começando a entrar nesse momento mais favorável para o mercado de ações, né? Inclusive, talvez já entrando, né, nessa fase 2 que eu tinha mostrado nesse gráfico anterior, porque como dá para ver nesse slide aqui, o que aconteceu no mês de maio é que ações, e principalmente small caps, tiveram uma performance muito melhor do que a renda fixa, né? A renda fixa já há uns 2-3 meses vinha vindo bem, 3 a 4 meses para falar a verdade, já tinha feito fundo, os índices já estavam começando pegando de novo uma tendência de alta, bem nítida, e agora a gente vê essa mesma coisa, essa tendência de alta também na bolsa e também até fundos imobiliários, que eu coloco aqui o IFIX, né? E particularmente na bolsa, em ativos mais arriscados, como eu falei, que são as small caps. Então, nossa visão, a gente já está transitando naquele gráfico, daquele padrão de ciclos da fase 1 para a fase 2, e é isso que justifica um pouco a nossa visão de assumir um pouco mais de risco e colocar nomes um pouco mais arriscados, particularmente small caps no portfólio. E falando especificamente sobre as carteiras, começando pela carteira valor, aquela mais enxuta. Aqui a gente fez 3 mudanças, que é bem fácil de explicar. Primeiro a gente tirou a Hydrogazil, que é uma empresa large cap do setor farmacêutico, para colocar a Panvel, que é uma outra empresa farmacêutica, mais uma empresa small cap, bem mais barata, com valuation bem mais atrativo. Também tirou Multiplan para colocar a Arezzo, aqui a Arezzo é uma ação que sofreu muito, e também tem um beta um pouco maior, uma empresa um pouco mais cíclica, tem um upside maior na nossa visão, e tirou Vale para colocar Simpar. A gente já tinha falado há algum tempo que a gente tem evitado um pouco esses nomes de empresas de commodities. A gente prefere nomes que vão ganhar com a queda dos juros, e empresas de commodities, não só no Brasil, no mundo, estão numa fase um pouco mais difícil por conta do baixo crescimento econômico, baixo preço das commodities. Então a gente achou melhor tirar Vale e colocar Simpar, que é uma empresa bem alavancada, com uma dívida relativamente alta, mas que é uma holding que detém ativos muito bons, por causa da Movida, da Vamos, entre outras empresas, tá? Então, o resumo aqui é bem claro, essa nossa mudança de adicionar um pouco mais de risco e pegar mais essas empresas que ganham com a queda dos juros. Aqui na carteira Top Picks as mudanças são parecidas, também tiramos a Hydrogazil, que tinha subido bastante, para colocar a Cielo, que ao contrário foi uma das maiores quedas no mês passado, mas é uma empresa que tem tido bons resultados, a gente achou que era um ponto atrativo de entrada. Também tirou o Edux, que era a nossa preferência no setor de educação, mas que teve um resultado muito bom, a ação subiu quase 80% no mês passado, foi a maior alta do índice, a gente achou melhor também nessa linha de colocar uma Small Caps, que é Cruzeiro do Sul. É uma ação também que vem dando bons resultados, tem um valuation mais atrativo. E a última troca que a gente fez aqui foi tirar a Vamos e colocar a Simpar. Tiramos a empresa, uma das operações da Simpar, que é a Vamos, né, especializada em aluguel de veículos pesados, para colocar a Simpar, que é a empresa holding, que aqui a nossa visão, como eu falei, é uma empresa, a Simpar está endividada, tem um desconto grande de holding, né? O que é esse desconto de holding? Desconto de holding, basicamente você vê quanto que vale as participações, ou seja, quanto que vale a participação da Simpar na Movida, na Vamos e nas outras empresas, soma,
vamos supor que aquilo dá um valor de 100, né? E a Simpar vale só 80, então tem uma diferença de 20, que é o desconto dessa holding. Nesse momento, esse desconto de holding da Simpar está bem alto, então a gente achou que é um momento atrativo para colocar, sem contar que eu falei que é uma empresa que vai se beneficiar de juros caindo, dado que a empresa tem uma dívida relativamente alta, na verdade é um dos maiores endividamentos da Bolsa, tá? Então a gente acha que é um bom momento para colocar Simpar. Na carteira Small Caps a gente fez 4 trocas, também aqui muito claro o que a gente está fazendo, indo para empresas um pouco mais cíclicas, que estão no momento operacional de virada, vamos dizer assim. Então a gente tirou Intelbras para colocar Cruzeiro do Sul, aqui nessa expectativa de que essas empresas de educação estão nesse ponto de inflexão. Também tirou Sanepar, que é uma empresa que subiu bastante nos últimos meses por conta da expectativa de privatização. Aí colocou Smart Fit, que também é um nome que a gente gosta, uma empresa um pouco mais cíclica aqui no setor de varejo. Já parece um varejo, né, empresa de academia, mas enfim, é comparada com varejo. Também tirou São Martin, que foi uma das maiores altas que a gente tinha nas nossas carteiras mês passado, para colocar Jales Machado, que é uma empresa similar, mas bem menor, small cap mesmo. E também fez aquela mesma troca de tirar Vamos e colocar Simpar. Por fim, na carteira de dividendos a gente só fez uma troca, aqui também mais uma troca de tirar um nome que tinha subido muito, que é a Metal Leve, também é uma empresa mais cíclica, não tem uma característica tão grande assim de ser uma empresa de dividendos, mas a Metal Leve a gente já mostrou aqui, inclusive estava na apresentação passada, ela tinha um dividendo projetado muito alto, pagou dividendos muito altos nesse período que ela ficou na nossa carteira de dividendos, mas dada a alta substancial de Metal Leve no mês passado, a gente também optou aqui por colocar a Cielo, que como eu falei é uma empresa que tem um dividendo atrativo, estava num ponto interessante ali de análise gráfica, né, num ponto, vamos chamar assim, de suporte. Então a gente achou, e é uma empresa, a Cielo é uma empresa menos cíclica, não é o que oscila bem menos, acho que tem até mais esse perfil de estar na carteira de dividendos. Então a gente fez essa troca também, só lembrando aqui a carteira de dividendos tem uma performance espetacular no mês passado, subiu mais de 6% contra menos de 1% do IDIV, a carteira Topix também, por conta de Dux, entre outros nomes, também teve uma performance muito forte, então foi um mês bastante positivo para a gente em termos de recomendação. Então basicamente era essa a mensagem que a gente queria passar, esses são os nomes que a gente sugeriu para esse mês de junho, como eu falei, o destaque aqui sendo que a nossa migração cada vez mais para small caps, empresas endividadas, que vão se beneficiar dessa tendência de melhora que a gente está começando a ver no mercado de ações no Brasil. Tá? Então essa era a mensagem. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e espero contar com você no mês que vem.